Olá, meu querido amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Vivendo o Reino, amando a Deus e as pessoas, e é muito bom estar com você aqui mais uma vez. Hoje, damos continuidade à nossa série de Gálatas, capítulo 4, parte 1 foi quarta passada, e hoje nós vamos para a parte 2, onde fala das duas alianças, e Paulo fala de uma forma simbólica, né? Metafórica, e assim por diante, usando a figura de Sara e de Agar representando duas alianças. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, como que Paulo desenvolve esse conceito, tentando explicar um pouco da justificação pela fé e para que serve a lei e assim por diante. Só lembrando algumas coisinhas, nos estudos passados, nós estivemos vendo que a aliança do Sinai ela é uma aliança claro que já existia, já tinha sido feita lá atrás com Adão e Eva, com Abraão, com Moisés, o povo de Israel, enfim, né? Quando chega a Moisés, então, há uma forma pedagógica nova dentro desse processo, não que é uma aliança que é adicionada, mas essa forma pedagógica também, que é representada por uma aliança a qual Paulo fala, é um pouco até estranho, né? Contraditório, ela tem um prazo de validade que vai do Sinai até a cruz do Calvário. E agora, depois disso, Paulo vai construir o seu pensamento em cima da alegoria dessas duas alianças, né, de Sara e de Agar. Quando nós falamos alegoria, não que estejamos dando uma ênfase para uma interpretação alegórica, não é essa questão. A alegoria dos símbolos, símbolos e figuras que Paulo vai usar agora para ilustrar, então, o plano da salvação, a aliança eterna, conforme nós iremos ver também. Não esqueça aí de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e de deixar também o seu like, né? Ou o seu dislike, se você, como você preferir. Mas enfim, queridos, hoje, né, estamos aqui mais uma vez, é uma quarta-feira, é um dia de culto de oração, então, por favor, deixa aí o seu pedido de oração, o seu agradecimento, e ao final do estudo, nós estaremos orando, né, por esses pedidos, ok? Sendo assim, eu quero te convidar nesse momento para orarmos e então iremos iniciar o estudo, né, de Gálatas capítulo 4, parte 2. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por estar aqui na tua presença, louvado seja teu santo nome pelo teu amor por cada um de nós, e eu te peço as tuas bênçãos, a tua proteção constantemente, e que a cada momento possamos entender que o Senhor tem um plano especial para cada um de nós, para nossas vidas, um plano que é construído em cima da graça, aperfeiçoada em cima dela. Em nenhum momento é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas tudo é pelo que o Senhor fez e continuará fazendo eternamente. Então louvamos o teu santo nome por isso, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. Ok, vamos para o texto então, capítulo 4, verso 21, aqui diz o seguinte: dizei-me vós, os que... Deixa eu só conferir aqui, se o meu áudio está certinho, né? Depois que... Dá tudo certo. Depois que eu falei tudo isso, que eu vou conferir se o áudio está bom, né? Mas tudo certinho. Vamos lá então, verso 21 diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Quando ele fala essa questão de sob a lei, é sobre a maldição da lei. Nós vimos nos outros estudos que existe a questão de uma maldição quando você se relaciona com a lei como um método de justificação. Então, se vocês estão sob a lei como um método de justificação, né, então Paulo é contrário a esse pensamento. Não que ele é contrário contra a lei, mas ele é contrário de forma exclusiva contra esse pensamento. E ele fala: acaso não ouvis a lei? E a lei aqui que ele menciona é o Pentateuco, né? É uma alusão a Gênesis também. Então ele está fazendo uma alusão da lei lá atrás, não só a lei cerimonial, mas tudo que nós encontramos dentro do Pentateuco. Não ouvis a lei de uma forma completa, holística, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E ali ele fala: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava. Ele está aqui mencionando a Gênesis capítulo 16, verso 15, onde diz: Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar chamou de Ismael. Então, uma referência a esse texto que nós encontramos ali em Gênesis. Então ele diz assim: e outro está livre. Também é uma menção ao mesmo texto, Gênesis capítulo 21, verso 2, né, que diz assim: Sara concebeu e deu à luz um filho,
Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Ok? E aí ele fala, mas o da escrava nasceu segundo a carne. Quando ele fala uma menção segundo a carne, é segundo o esforço de Abraão. Então você conhece a história, e se você não conhece, um resumo da história é que Abraão então era casado com Sara, e aí Deus promete um filho, o filho para eles parece demorar, e eles achavam que esse filho já não ia mais vir, essa promessa não iria se cumprir, e aí então Sara pede para que Abraão deite com a sua escrava, e ela acaba se tornando a concubina de Abraão, e ali ele cede a esse pedido de Sara, tem um filho chamado Ismael, então ela está se relacionando a isso, Então, mas o da escrava nasceu segundo a carne, ou seja, segundo os propósitos, segundo os pensamentos, segundo, vamos dizer assim, o esforço de Abraão para que a promessa se cumprisse, mas essa não era a vontade de Deus. E ele fala, o da livre, então, mediante a promessa, ou seja, lá quando Abraão e Sara já estavam bem velhinhos, ela fica grávida, vem um filho, a gente já, se eu não me engano, não sei se foi em Gálatas que a gente falou um pouquinho sobre isso, mas ali, perdão, foi em Hebreus capítulo 11, aqueles que talvez acompanharam ali o estudo de Hebreus 11, ali fala que de um já amortecido saiu vida, ou seja, não havia vida para gerar vida, já não havia capacidade de gerar vida nem da parte de Abraão, nem da parte de Sara. Então agora, essa foi a promessa, um milagre aconteceu e a promessa se cumpriu. E aí sim, a promessa da livre, ele está fazendo uma alusão a essas duas mulheres, a concubina, se não me falha a memória, H, e a outra então que seria Sara, uma escrava, outra livre. Então da livre, Sara é mediante a promessa. Então Isaac nasce mediante a promessa, Ismael nasce mediante o esforço não só de Abraão, mas da própria Sara, de que eles pudessem ter um descendente. E aí fala assim, essas coisas são alegóricas, ou seja, são símbolos que eu estou usando para tentar descrever essas duas alianças. Porque estas mulheres são duas alianças, como disse, alegóricas. Só existe uma aliança, a aliança eterna. E como nós vamos ver ao final, eu trouxe um gráfico para ficar talvez um pouco mais ilustrativo. E aí ele fala, uma na verdade se refere ao Monte Sinai, ou seja, os 10 mandamentos. Ali não que ele é contrário ao que aconteceu no Sinai, mas o povo de Deus começa a usar isso de forma errada. Eles transformaram a lei num meio de justificação. Então, ou seja, uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa então é qual? É H, ou seja, foi feita na carne. Ele usa um simbolismo de Abraão agora com o povo de Deus, que quer continuar nesse mesmo erro a qual os seus pais haviam cometido, de transformar a lei e todo aquele processo no meio de justificação. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, do tempo de Paulo, ok? Do tempo de Paulo, quando fala atual, ou até hoje está assim, é uma referência ao tempo do escritor, não necessariamente ao nosso tempo, à pessoa que está lendo o texto, ok? O tempo atual, que está em escravidão com seus filhos. Ou seja, por que escravo? Porque agora não há solução. A gente viu que se você acredita em Cristo Jesus, a esperança para você é a justificação. Mas se você acredita que a justificação, então, vai vir por meio da obediência à lei, por meio do que você faz ou deixa de fazer, então você está perdido, porque você vai ter que levar em consideração todos os mandamentos. Então Paulo, ele engloba todos os mandamentos do Pentateuco, você vai ter que fazer todos, até os cerimoniais de saúde, tanto assim por diante. Esse é o pensamento de Paulo, ok? Então, você está sob escravidão, ela está em escravidão com seus filhos por acreditar que a salvação o meio de justificação era por observância à lei, costumes e assim por diante. Mas ele fala, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está em Cristo. Então agora ele vai fazer uma alusão, Ele usa Sara, agora vai usar Jerusalém de cima, ou seja, aqui como ele mesmo explica, mas a Jerusalém de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito, perdão, em Cristo não, escrito, Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto,
Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Então aqui ele faz uma alusão ao que o povo daquela época liu, né? Não em totalidade israelitas, mas uma boa parte acreditava que eles eram da promessa, mas na verdade eles eram filhos da escrava, né? Dessa aliança escrava e não da aliança que liberta. E ali então ele faz uma alusão agora a Sara e essa aliança eterna, né? Essa aliança superior, que é a aliança de cima, porque é livre, né? Porque acredita na justificação em Cristo Jesus. Então Paulo está escrevendo para os Gálatas, ele diz, olha, maravilhoso isso, porque agora vocês não são filhos da escrava, vocês são filhos da promessa, porque vocês aceitaram essa promessa. Não é só porque vocês apenas são de berço judaico, israelitas, ou tal, como diz a lei, mas porque vocês aceitaram essa promessa. E o verso 28 então diz, vós, porém, irmãos, sois filhos o quê? Da promessa, como Isaac. Vocês são os filhos da promessa. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então aqui ele faz uma menção ao texto de Gênesis capítulo 21, verso 9. Vamos dar uma olhadinha aqui que diz assim, ó. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Então ele usa, né, faz um paralelo, né, com o texto lá de trás, diz, olha, o filho da escrava perseguia o filho da promessa, né? Ismael perseguia a Isaac, caçoava de Isaac. Então foi um desconforto que também teve naquela época. Se você for lá e ler a história, você vai entender um pouco melhor. E agora, nesse momento, ele usa esse paralelo e diz, olha, como lá atrás o filho da escrava perseguia o da livre, assim também é agora. Vocês são os filhos da livre e o da escrava, que são filho da carne, do esforço humano, estão perseguindo vocês que acreditam na justificação através de Cristo Jesus. E vocês são livres. Então, essa é a alegoria que Paulo começa a usar, um paralelo, como se fosse uma parábola, né? Usando uma história conhecida. Então, queridos amigos, ele está dizendo o seguinte, que aqui os judeus, não sua totalidade, mas os que acreditavam assim, eram os filhos da escrava. Eles estavam escravizados pelo pensamento de que pela lei eles seriam salvos, justificados. E perseguiam o da livre, o evangelho livre, do qual Paulo pregava, dizendo que eles eram justificados por meio de Cristo Jesus. Ok? E aqui diz, contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava e o seu filho, e foi o que aconteceu se você for até a história, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Não tem como isso acontecer. Ou você é filho da livre, faz parte da promessa da justificação por Cristo, ou você é filho da escrava, faz parte da promessa, não uma promessa, mas faz parte do pensamento de que você pode ser justificado pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você observa e assim por diante. Então, e assim, irmãos, nós somos filhos não da escrava, e sim da livre. Nós somos filhos da promessa, somos filhos do cumprimento profético, a qual foi realizado na morte de Cristo Jesus, sua ressurreição, sua entronização no trono celestial, o envio do Espírito Santo, e agora nós somos livres porque essa promessa se cumpriu. Amém por isso? Eu quero compartilhar com você um gráfico aqui que talvez fique um pouco melhor para a gente entender um pouco dessa relação entre duas alianças, né? Como eles acreditavam. Claro que só existe uma e a gente vai entender um pouco através desse gráfico, eu acredito, espero. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, só um minuto. Fui lá. Ok. Então aqui nós temos um gráfico que fala, né? Se você olhar essa linha maior aqui, eu acho que o meu cursor não vai aparecer para você na sua tela, mas essa linha maior, ok? Que vai de um lado até o outro aqui da nossa tela. Então, onde tem essa seta. E ela depois tem o início aqui, onde está escrito Sinai, ok? Então, por que a lei aqui é adicionada? Por que a lei aqui é revelada novamente? Porque a lei já existia, como nós vimos nos outros estudos de Gálatas, tá bom? Então, eles já conheciam a lei, sabiam que era a lei, mas quando eles vão para o Egito, eles têm um período que se tornam escravos, e escravo não tem vontade, não tem querer, acaba aquele processo a qual era passado de pai para filho, conhecimento de Deus, conhecimento das leis, as vontades, os preceitos, então tudo isso acaba, eles saem do Egito como se fossem animais, né? Não tinham esse conhecimento mais.
Então Sinai vem, revela-se a lei, e era um povo de dura cerviz, era um povo difícil. Moisés e Deus sofrem muito, né, com esse povo. Então no Sinai nós temos a revelação da lei aqui, novamente, ela já existia, mas aqui ela é personificada, né, nas tábuas de pedra, com a linguagem negativa, morrerás e tantas outras coisas assim, como você conhece ali se você for a Êxodo, né, e ler um pouquinho da história. E aí também eles têm a revelação do tabernáculo, do santuário, e aqui nós tínhamos as leis cerimoniais que apontavam, né, tudo o que Cristo faria por nós na cruz do Calvário, a sua salvação, a sua mediação e assim por diante. Então essa velha aliança, ela era transitória, ou seja, era conhecida como velha aliança. A aliança, ela é uma só, ela é eterna, conforme Hebreus capítulo 13, verso 20, ok? Mas essa forma pedagógica que é adicionada ao Sinai e ela vigora, né, termina no Calvário, então ela era uma parte dessa história aonde aconteceu para que o povo voltasse a entender quem era Deus, a sua santidade e assim por diante, ok? Ela vigorou, ela vai terminar na cruz do Calvário, tá bom? Então, aqui se termina. Você pode dizer, mas como assim? Não é só as leis cerimoniais? Não, tudo aqui vai acabar vigorando. Não que não tenha mais a importância ou a questão de observarmos os mandamentos, tá bom? Isso não é em consideração. Ela vai acabar aquele pensamento de aio, de que conduzia a Cristo, uma vez que ela mostrou o pecado, ela nos revelou que somos pecadores e necessitamos de Cristo, ela então agora termina o seu objetivo. É claro que, no meu entendimento, isso vai acontecer, sem dúvida alguma, várias vezes em nossas vidas, conforme a revelação e o conhecimento vão aumentando, tá bom? Mas a forma pesada, pedagógica, que levava ao pecador à morte, queridos, isso terminou. Claro que tem toda uma alusão também eterna, né? Aqui, talvez hoje não venhamos a morrer como era lá no passado, mas se continuamos a quebrar os mandamentos de Deus e não observá-lo, e não fazer de acordo com a vontade de Deus, isso terá consequências não só vamos dizer assim, de certa forma atual, mas para a eternidade também. Ou vida eterna ou morte eterna, conforme nós podemos encontrar nas Escrituras. Então isso vigorou, tá bom? Tem um texto que eu gostaria de ler com vocês, deixa eu só encontrá-lo aqui. Enquanto isso, você pode ir dando uma olhada no gráfico, e eu espero que você possa conseguir entendê-lo. E aqui diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 em diante, Paulo ele fala um pouquinho sobre essa questão, e ele fala a partir do verso 1. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estamos já manifestos como cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito que vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais a glória que tem o que é permanente.
Então, a glória do Sinai, a glória do templo, era uma glória. Ela agora está desvanecida pela glória que é muito maior depois da cruz. Então, a aliança eterna sempre existiu. Ela existe duas alianças através do olhar da pessoa que estava vivendo, a qual Paulo estava escrevendo. Por isso que ele vai usar de forma alegórica a aliança velha e a nova aliança, a aliança eterna, que na verdade é a aliança que sempre existiu. A nova aliança é a aliança eterna. Ok? Então Paulo fala de uma promessa, agora não mais na letra, mas agora é escrita no nosso coração, não não na pedra, mas na carne, não com o dedo de Deus, ou um cinzel, vamos dizer assim, né? Mas com o Espírito Santo. Então agora ele fala nesses termos da nova aliança, ele fala um pouco de algo que era transitório, né? E aí se termina ali na questão de quando Jesus morre na cruz do Calvário, uma nova era então se inicia. Ok, amigo, eu espero que com esse gráfico aí tenha te ajudado um pouco. Paulo não é contra a lei, Paulo é contra o método de como estavam usando a lei, acreditando que a lei poderia servir para a justificação. Paulo está sendo claro em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, que nós lemos aqui, que era uma glória transitória. É interessante que ele fala, mesmo ela sendo escrita em pedras, a revelação de Deus no Sinai, a glória do tabernáculo, do santuário, tudo era muito glorioso, mas agora a morte de Cristo, a sua intercessão, o envio do seu Santo Espírito, antes em tábuas de pedra, agora no nosso coração, ela é muito maior, me desculpe, né, usar esse termo, mas muito mais gloriosa. E é isso que Paulo está querendo dizer. Queridos, é uma glória maravilhosa saber que a promessa foi cumprida na cruz do Calvário e o Senhor a todo momento está a nos oferecer a salvação e a vida eterna. É interessante que ele diz, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Que o Senhor a cada dia possa nos abençoar. Que o Senhor nos ajude a entender que nós somos salvos não pelo que somos, nem pelo que fazemos, mas salvos unicamente pelo que Jesus faz por cada um de nós. Nós guardamos a lei, eu volto a dizer, não para sermos salvos. Nós guardamos, observamos, temos esse relacionamento da lei com a lei, porque nós já estamos salvos. É o Senhor que nos capacita de viver uma vida de observância e de obediência. Sem a ação do Espírito Santo, isso é impossível. E agora, de certa forma, nós somos filhos então da livre, não da escrava. E aí Paulo vai usar essa linguagem alegórica de Agar e de Sara. Somos filhos dos esforços de Deus, de Cristo, da Trindade, para que a salvação fosse possível. E não de homens, não de Abraão, não de Moisés, não de mim mesmo, nem de você, mas única e exclusivamente de Cristo Jesus. Amém por isso? Que o Senhor possa te conceder a paz desse conhecimento e que você possa ter uma vida de liberdade no Evangelho, uma vida de liberdade a observar a lei de Deus e não uma vida de prisão, de achar que a todo momento você não é digno ou que você não pode fazer nada. Você pode, não por você, mas por meio do Santo Espírito que te capacita e te ajuda e te guia em toda a verdade. Amém? Que a paz de Cristo Jesus esteja sempre sobre seu coração e que você possa ter uma vida de alegria, enquanto Jesus continua a fazer o grande plano de redenção, continua a possibilitar que isso seja algo real na sua vida. Ok? Vamos orar então? Foi muito bom estar com você aqui e nesse momento vamos orar pelos pedidos e agradecimentos que você deixou aí no chat. Ok? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos cuida, é um Deus que protege, é um Deus que prepara todas as coisas para que possamos viver uma vida de liberdade e uma vida de abundância, Senhor Deus, de acordo com a Tua boa e santa vontade, não de acordo com a nossa vontade. Que hoje nós possamos entender a cada dia, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, que tudo que tinha que ser feito para a nossa salvação, redenção, transformação, já foi feito. O Senhor fez tudo e continuará fazendo. Por isso, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por isso. E que em nenhum momento possamos achar que somos melhores, possamos achar que conseguimos
guardar os seus mandamentos porque nós somos bons. Não. A palavra de Deus, a tua palavra, nunca irá nos mostrar isso. Nós, tanto querer quanto efetuar, vem do teu Santo Espírito. E tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, vem de ti. Que hoje, o nosso principal, vamos dizer assim, meio dentro desse processo, seja aceitar a tua vontade e deixar que teu Santo Espírito transforme e molde as nossas vidas. Esteja com cada pedido que foi aqui feito. O Senhor conhece as nossas necessidades, dificuldades e atribulações. Por isso, de uma forma muito especial, Pai, eu te peço, cuide de cada pedido que foi feito aqui. Atenda de acordo com a tua boa e santa vontade. Esse é o nosso pedido nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok? Uma boa noite então para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a cada momento possamos viver o ideal do reino de Cristo Jesus, amando a Deus e as pessoas. Não esqueça de se inscrever aí no nosso canal se você ainda não é inscrito e também de deixar o seu like, né, se você gostou do vídeo, ou até mesmo, se possível, se você acha que é algo relevante e que você gostou, compartilhe aí com outras pessoas que você possa então estar abençoando a vida delas através do conhecimento da palavra de Deus. E até mais, até o nosso próximo estudo de Gálatas capítulo 5.